Boa noite, queridos. Paz. Eu falava para o Luzardo em casa, amor, tu fica preparado, qualquer coisa eu saio correndo. Vocês não imaginam o temor que está no meu coração nessa noite, para ministrar sobre alguém por quem eu sou apaixonada. Desde o dia em que aceitei a Jesus, vocês podem sentar-se. Desde o dia que aceitei a Jesus, eu me dediquei a conhecer a pessoa do Espírito Santo. Queridos, eu não sabia nada da Bíblia ainda, mas eu tinha uma vontade de conhecer esse Espírito. Eu tinha uma vontade de saber quem era esse, que a Bíblia fala que ele perscruta todas as coisas e até mesmo as profundezas de Deus. Eu queria saber quem é esse Espírito, que a Bíblia fala que desde a criação, desde a formação do mundo, ele se movia, diga movia. Ele se movia sobre as águas. Algumas vezes, quando eu tenho que falar na escola de princípios sobre o Espírito Santo, eu procuro controlar o meu espírito, para não deixar passar a minha emoção. Outras vezes, queridos, eu venho da aula cansada de leitura, de texto, de teorias, e entro no carro e venho falando em línguas. Venho no carro e venho falando em mistérios com Deus até em casa, porque eu tenho saudade, eu tenho necessidade dessa pessoa, da pessoa do Espírito Santo. E eu quero, querido, nesta noite despertar em você essa sede e esta fome pelo Espírito. Eu preparei, queridos, escrevi 20 páginas no meu caderno, imprimi 16 folhas, anotei 300 coisas aqui na minha Bíblia, mas não dá tempo. O Luzardo falou assim, não é uma conferência de 5 dias, é um dia só. Mas, queridos, nós precisamos conhecer o Espírito Santo, porque Ele é a pessoa mais negligenciada da Trindade. Nós amamos a Deus, oramos a Deus, no nome de Jesus, o nosso Salvador, e às vezes esquecemos daquele que anda conosco, daquele que nos acompanha dia e noite, daquele que intercede por nós com gemidos que não tem como entender. Sabe quando você chora e você fica soluçando, ou quando os nossos filhos choram e não conseguem falar porque estão soluçando muito, muito, muito mais do que isso, é o gemido do Espírito pela minha vida e pela sua. Queridos, e sem essa experiência e sem conhecer essa pessoa, nós não vamos muito longe com Deus. Amém? A vida no Espírito, diga a vida no Espírito. O que faz de você uma pessoa? O intelecto, emoções, vontade, amém? Você tem um corpo que você sente dores, que adoece, que incomoda, com o qual você se preocupa com ele. Você tem uma alma, amém? Você tem uma alma? Amém. Mas, queridos, às vezes nós deixamos o Espírito em último lugar. Diga assim, eu sou um Espírito que tem uma alma e que mora em um corpo. Sabe quando alguém está doente? Você chega e fala assim para a pessoa, Maria, você não está doente. E ela vai falar, eu estou doente sim, eu estou no hospital, eu estou com câncer. Não, o seu corpo está com câncer, mas você nunca fica doente, porque o seu espírito é eterno, você não vai morrer. O seu corpo vai morrer, mas você não vai morrer. Ah, pastor, então eu tenho que ficar feliz em ficar doente? Não. Mas nós temos que ter uma convicção que eterno é o nosso espírito, amém? Que esse aqui vai passar. Você nunca morrerá. Diga para essa pessoa que está do seu lado, você nunca vai morrer. Diz assim, querido,
Você é eterno. E sabe de uma coisa, querido? Eu também. Eu não vou morrer. O meu espírito e o seu espírito vão voltar aonde? Vão voltar para Deus. Pode passar, Daniel. Há um apelo, queridos, em favor do nosso corpo. Você tem que cuidar do corpo. Você tem que tomar suco verde, suco amarelo, comer beterraba. Você tem que malhar 18 horas ao dia. Há um apelo no cuidado do corpo. Há um apelo no cuidado da alma. Tantas receitas. Faça yoga. Faça tanto para que a sua alma seja restaurada, para que a sua vontade, para que você seja fortalecido. E nós gastamos os nossos dias preocupados com o nosso enlevo, o enlevo da alma, a nossa autossatisfação, o cuidado com o nosso corpo. Pode passar? Pode passar? Tudo para o nosso bem-estar, para que fiquemos bem. Mas, queridos, nós somos seres espirituais. Diga espirituais. 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 Mas estamos distraídos. Distraídos cuidando das outras esferas da nossa vida. Esquecendo que é o nosso espírito que é convertido. A alma, ela tem que converter todos os dias. E eu não estou aqui negligenciando a importância do cuidado com a alma. Mas o nosso espírito é a porção do Senhor. É o sopro de Deus. Quando Deus vai lá e forma Adão, e Ele sopra o espírito dele. O nosso espírito, ele é conectado. Ele tem um fio, ele é ligado com Deus. Amém? O espírito, ele é de Deus. É Deus em você. É Deus em mim. E às vezes vamos ficando murchinhos, como as plantas lá de casa, que eu esqueço de botar água. E depois quando eu coloco tudo de uma vez. Aí elas ficam amarelinha, puf, morre. Aí eu vou lá, compro tudo que eu posso. Já tentei plantar tudo, queridos. Não é meu ministério. Quem sabe, um dia. Porque assim, é como o nosso espírito. Nós não damos Deus para o nosso espírito. Nós não edificamos o nosso espírito. Edificamos a nossa vontade, o nosso intelecto, nossas emoções. Nós queremos o bem-estar, nós queremos estar felizes, nós queremos estar seguros das coisas, nós não queremos ter problemas. Mas o nosso espírito, aquele que fala em mistério com Deus, e aquele que fala em mistério com Deus, fala a Deus e não a homens, este vai ficando para trás. Aí nós vemos num culto, e no outro culto, em outro culto, em outro culto, em outro culto, xarabaralá no canto. E aí, queridos, não entendemos porque pecamos, porque não resistimos a apelos da carne. Todos os dias alguém me conta: pastora, fulano caiu em pecado, fulano não resistiu, fulano adulterou, e tantas outras coisas. Porque nós viemos às vezes para a igreja para ouvir palavras que edifiquem a nossa alma, que nos deem uma satisfação, e deixamos de atender o clamor do Espírito Santo pela minha vida e pela sua vida. Ei, diga assim: Espírito Santo, é Deus em mim. Não vou mais me distrair. Pode passar, Daniel. Você é eterno, amém? Pode passar. E um dia você vai voltar para a casa do Pai. Nosso corpo, ele vai voltar para o pó. Mas o nosso espírito, ele volta para casa. Ele volta para Deus. Quando os meninos eram pequenos, eles queriam saber: mãe, como é que é morrer? O que acontece quando a gente morre? Eu falava assim para os dois, cada um no seu tempo: filho, sabe quando a gente vai na casa de um irmão e você brinca lá, e cansa e dorme porque a gente demorou, e você dormiu naquela casa lá, e no outro dia você acordou em casa. Ah, pois é, a gente nem sabe como é que parou em casa. Eu digo: é assim.
Vai ter um dia que a gente vai andar tanto aqui, vai cansar, que nós vamos dormir e o Pai vai nos carregar e nós vamos acordar em casa, amém? Amém. Assim é para nós cristãos. É para nós que sabemos que vamos voltar para Deus. E se eu e você somos seres espirituais, por que não cuidamos da vida no Espírito? Diga vida no Espírito. Como eu cuido do corpo, uma alimentação boa, uma dieta saudável, exercício físico, tantas essas, tudo bom, tudo certo, tem que fazer. Como eu cuido da alma, eu cuido do meu intelecto, das minhas emoções, da minha vontade, eu filtro o que eu leio, o que eu assisto, eu vigio para não pecar, eu não devo fazer mentir, fazer fofoca e tantas outras coisas. Eu vou cuidando da minha alma, que a alma é um outro compartimento no qual eu não tenho propriedade de falar. Mas como eu cuido do meu espírito, pastora? E a minha Bíblia fala que aquele que fala em mistérios com Deus edifica o espírito. Aquele que busca uma experiência com o Espírito Santo, aquele que busca reconhecer, pode passar, Daniel, o Espírito Santo. Precisamos ver esse Espírito como uma pessoa. Eu estou na introdução da mensagem, amém? Ainda não entrei na... Fiquem tranquilos, não vai demorar. Vocês estão bem? O Espírito Santo, ele é uma pessoa, amém? Não é uma força. Não é só um revestimento. Não é só alguém que tem que vir para nos dar um arrepio e nos deixar emocionados e sensíveis por um tempo. Paremos de usar o Espírito Santo assim, igreja. Paremos de ver o Espírito Santo como alguém que tem a missão de nos deixar preparados para o ministério, de autenticar o nosso chamado com Deus, para que a gente veja e outros vejam que somos cheios do Espírito Santo. Queridos, quando eu buscava o batismo no Espírito Santo, eu incomodava. Tinha aqueles cultos terça-feira na minha igreja lá em São Paulo, e todo mundo era batizado no Espírito Santo. Eu buscava e não acontecia. E eu evangelizava minhas amigas, elas se convertiam para a igreja e eram batizadas no Espírito Santo e eu não. E eu ficava brava. Já contei isso no encontro várias vezes. E achava, Deus, deve ser porque eu uso calça comprida, batom, brinco, maquiagem. Então tá, fiquei 1 ano, me vesti de crente. Coloquei saia comprida, não cortei o cabelo, não pintava a unha, não usava maquiagem, mas tomava banho. Tinha que tomar. Mas até assim, vigiando o sabonete para não ser... Porque eu achava que era isso que podia... Se eu ficasse simples por fora, eu ia atrair a presença do Espírito Santo. E eu queria. Aí eu dizia para o pastor, põe a mão na minha cabeça, porque eu quero falar em línguas, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Ele dizia, mas irmã, tu tem que buscar, não sou eu. Ah, mas quando o Senhor faz lá o clamor pelo Espírito, todo mundo recebe, e eu não recebo. Isso, minha amada, você tem que buscar, procurar, insistir, Deus vai te dar. Queridos, eu comecei a ficar brava com o Espírito Santo e falei, não quero mais, muito obrigada. Aí tinha os cultos de busca por essa presença linda e perfumada, e eu sentava lá atrás de braço cruzado, já voltei a usar calça comprida. Sabe o nosso serzinho, a nossa alma, né? O meu espírito querendo e a alma não querendo. E hoje eu entendo que era para vaidade naquele tempo, porque não era visando um fim proveitoso, era para que os outros vissem que eu também podia e que eu também tinha. Queridos, e na hora certa Deus se derramou na minha vida, com cabelo curto, de calça comprida, pintando a unha de vermelho. E o Senhor me revestiu, me ensinou quem é a pessoa do Espírito Santo. Ele precisava me capacitar para alguns momentos difíceis que nós enfrentaríamos quando saímos daquele estado, para uma chamada ministerial que a gente recebeu sem entender por quê, para uma cidadezinha lá na fronteira com o Uruguai, no fim do mapa. O Maurício já morou lá. Cadê o Maurício? Lá em Jaguarão. E eu não entendia o que Deus queria fazer, e foi lá que Deus começou a me usar.
já em comunhão com o Espírito. Mas o Espírito Santo, querido, ele não tem um corpo como eu tenho um corpo. Só uma pessoa da Trindade teve corpo, queridos. Quem? Visando um propósito eterno, para a salvação, para se fazer como nós. Amém? O corpo do Espírito Santo qual é? Aonde está o corpo do Espírito Santo? Qual é o corpo que o Espírito Santo usa, igreja? Amém? Aonde é? Nós, diga eu. Ele não anda vagando, querido. Não é fantasma. Quando nós aceitamos o Senhor Jesus, nossa vida, o Espírito começa a morar em nós. E a Bíblia fala que nós somos o templo, a habitação do Espírito. Você pode conferir o versículo. Confira, mas se tiver errado, não me diga. O último culto errei os 3, depois fiquei louca de vergonha. Mas eu revisei, bem bonitinho. Amém? Pode passar, Daniel. Se você insistir que o Espírito Santo é só uma força, eu vou para o encontro para ser cheio do Espírito. Se você insistir que ele é só um poder, se você não reconhecer que ele é uma pessoa, você vai querer usar o Espírito Santo. Não é assim que funciona. É ele que te usa. Diga assim para essa pessoa que está do seu lado: você está disposto a conhecer o Espírito Santo? Deixa eu te dizer uma coisa. Não é o rio que entra em você. Diga como? Eu vou dizer de novo. Não é o rio que entra em você. Pergunte como? Não é o rio que entra em você. É você que entra no rio. Amém? É você que tem que entrar no rio. A Bíblia fala lá pro Ezequiel: vai mais um pouco, mas está molhando só o meu dedo. Vai mais um pouco, já está no tornozelo. Vai mais um pouco, a água está no joelho. Entra mais no rio, mas a água está na cintura. E aí, Ezequiel, se eu entrar mais um pouco, eu vou me afogar, querido. Entra no rio, entra no rio. Entra no rio, entra no rio. Deixe ser levado por esta pessoa. Deixe ser levado pelo Espírito Santo. Se entregue. Se entregue. Ei, se entregue. Não seja um crente cheio de teorias, querido, com tantas discussões. Pode passar, Daniel. Com tantas discussões, com tantas dúvidas. Eu também tenho. Ontem alguém me perguntou, jantamos com o pastor Arley, e nós conversávamos. Pastor conversa de quê? De Bíblia, sobre alguns conceitos pré-milenista, pós-milenista, milenista, não milenista, sei lá. Daqui a pouco dispensação, não dispensação. Eu acho que é, o outro acha que não é. É importante saber isso. Eu amo conhecimento. Mas, querido, às vezes nos detemos tanto nisso, só nisso. E eu preciso aprender a palavra. Mas não podemos nos deter nisso a ponto de sermos críticos, duvidosos da palavra, questionadores com más intenções, derrubando pregação do outro, derrubando o que Deus deu para o outro. Esses dias eu fui ler um blog de um pastor lá, ele gasta o tempo dele escrevendo contra a música do Anderson Freire, que tem erro de concordância verbal na música da Aline Barros, que tem erro não sei o que na passagem lá da Bíblia, que Jesus disse: Lázaro, sai para fora. Na minha versão não diz isso, mas segundo ele era pleonasmo, não sei o que. Às vezes, queridos, gastamos tempo com isso. Conhecimento que Deus quer não é para isso, querido. Porque a Bíblia fala que é o Espírito Santo que nos ensina sobre Deus. Ele conhece a Deus. Desde o começo, desde a eternidade, desde a fundação do mundo, é Ele que age.
Jesus veio com um propósito, voltou para o céu, e é o Espírito Santo que está aqui. E nos detemos nas coisas daqui e vivemos como se tivéssemos, como a Bíblia fala lá em Efésios, tateando como se pudéssemos encontrá-lo. Andamos assim como se não ouvíssemos, como se ele não existisse, sendo que ele está aqui batendo no seu coração, dizendo: deixa eu te conduzir. Conheça esse Espírito, tenha intimidade com ele, fale com ele. Ele que revela todas as coisas. Deixa ele ser o seu mestre, deixa ele te ensinar a Bíblia, deixa ele ser o seu professor. Amém? Como que Deus nos revela as coisas, queridos? Vamos ler junto, eu vou ler para vocês. Eu não gosto que leiam o slide para mim, mas como é palavra, pode. Mas Deus o revelou a nós por meio e o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Ele fica lá dizendo: o que será que o Senhor quer hoje? O que será que Deus tem para hoje? Aí ele olha no olhar de Deus e já entendeu. E o Senhor fala para ele: Espírito, vai lá e fala com este, fala com aquele. Pois quem dentre os homens que conhece as coisas do homem, a não ser o espírito do homem que nele está? O teu espírito conhece as coisas do homem, amém? Mas quem conhece as coisas de Deus, quem pode te revelar a palavra, quem pode ser o seu mestre, é o Espírito Santo, amém? Ele estava desde o começo, em todo o propósito. Bem, queridos, o João e o Pablo não estão aí? Pode passar, Daniel. Espírito Santo, queridos, ele que enviou Jesus para a terra. Pastora, foi Deus. Os três são um. Se é uma outra pregação, vocês perguntem para o pastor Arnoldo depois. Façam o médio em teologia. Amém? Sabe como é que ele agiu? Cadê alguém para me ajudar aqui? Amém? Daniel, vem cá. Tu vai cantar agora? Ia? Eu quero que você tenha uma chance. Eu posso pegar a mão dele, senhor? Eu quero que você peça uma chance hoje de conhecer esse Espírito. Queridos, havia uma reunião no céu e alguém tinha que vir. Jesus foi escolhido, amém? Mas você sabe quem é que teve a missão de descer a terra e caminhar e procurar uma moça e ver quem podia ser a mãe de Jesus? Procura, Daniel, entra no clima. Quem podia ser a mãe do Senhor? Quem é que vai conversar com o anjo e dizer: ei, Gabriel, vai lá e diz para Maria isso. Quem é que teve a missão, queridos? Não é? Tem motos. Quem é que tem a missão, queridos, de tirar Deus de Jesus? Agora você não é mais Deus. Sabe, Jesus? Vamos ajudar aqui a filmagem, vamos ficar aqui. Você não é mais Deus. Tá bom aqui no céu, nós estamos com o Pai. Mas agora, porque ele prescrutou, ele entendeu o propósito de Deus. O diabo não entende o propósito de Deus. Nós não entendemos o propósito de Deus. Se o diabo entendesse o propósito de Deus de salvação, jamais teria crucificado Jesus. Jamais teria ido até aquele momento onde ele achou que ganhou alguma coisa.
Eu estava revoltada essa semana com alguns movimentos que parece que estão prevalecendo. E eu vou ler Filipenses 4 e Deus fala para mim, está tudo dominado, fica tranquila. Porque fala que todas as coisas estão debaixo dos pés dele. Mas o Espírito Santo é que continua aqui. E aí ele tira então Deus do homem, deixa Deus de Jesus e deixa Jesus. Vai lá e coloca quem? O que a Bíblia fala? Maria concebeu pelo Espírito. Oh Deus, cumprido o propósito, o Espírito Santo leva Jesus para ser tentado no deserto. O Espírito Santo trabalha e passeia por toda a Bíblia. Ele é uma pessoa que tem ciúmes, que se entristece, que chora. Passado aquele tempo, ele tira de novo agora o homem de Jesus e coloca Deus. E disse, vai, volta para lá. E tu, Espírito, agora é comigo. Fica de pé um pouquinho, eu já vou entrar na mensagem. Cante essa canção. Seja sensível, pessoa do Espírito Santo. Dê liberdade para Ele nessa noite. Dê liberdade ao Espírito nessa noite. Feche seus olhos. Sinta Ele. Uma chance igual a essa. Cante para Ele. Talvez eu não tenha mais. Cante para Ele neste momento. Eu quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Quero nascer do teu espírito. Quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito. Que a minha vida seja tua vida, Jesus. Eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito. Que a minha vida seja tua vida, Jesus. Aleluia. Eu quero nascer do teu Espírito. Quero matar a minha carne, a minha vontade, o meu chororô, os meus siricuticos, meus faniquitos. Eu quero dizer para minha alma, fica quietinha aí, porque agora é o Espírito Santo que está em mim e que vai falar e vai agir. Eu quero me render a esse Deus. E aí, queridos, eu vou ler aqui Romanos 8 para vocês. Agora não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo a lei do Espírito, diga do Espírito, me libertou, me libertou. O Espírito me libertou. Aquilo que a lei foi incapaz de fazer, porque estava enfraquecida na carne, Deus o fez enviando o seu próprio Filho, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a
aprendi que quando a coisa não está fácil, eu venho para a sala de oração, vou em casa e começo a deixar o meu espírito orar. Porque a minha alma vai dizer: Senhor, eu estou triste, estou cansado, abalado, não. Mas quando eu começo assim, eu entro no meu quarto e começo a xarabaralara cantara mais. Ora bara cantara baralira de cantara mais, xarabarala nona mais. Arabara cantara mais, xarabaralira do cantara marira. Ora baralira de cantara barala no baralira mais. Eu vou deixando a minha carne abafadinha. Eu vou deixando a minha vontade abafadinha e é difícil. Às vezes eu começo, aleluia. Oh, xarabaralari cantara mais. E eu começo a pensar: amanhã eu tenho prova. Tem que estender a roupa. Mas eu insisto: xarabari cantara mais. Orobaralani cantara mais. Esses dias eu cheguei na igreja, eu cantava para as meninas hoje, cansada. E quando eu estou cansada eu choro. E eu não sou difícil de chorar, você já sabe. Começa a não parar mais. E aí, queridos, eu dobrei meus joelhos e disse assim: Senhor, eu estou cansada. E eu comecei a orar e Deus me levou a orar em mistérios. E dizia: Senhor, aí a gente começa com aquela coisa. Tem que parar um pouco. Será que vale a pena? O que eu tenho que fazer? Será que vale a pena? Será que eu estou no lugar certo? Será que não tinha que ter ido embora? Será que não tinha que ter sido transferido? Eu não sou importante mesmo, não faço falta, aquelas coisas de mulher, sabe? E comecei, e o Senhor começou a dizer assim: ora em espírito, porque aquela oração não estava subindo mesmo. Queridos, eu comecei a orar, dobrei meu joelho e comecei a chorar. E o Senhor me lembrou de muitas coisas da minha vida. O Senhor foi me mostrando. Pode deixar nos baixos, guris, pode deixar. Foi me mostrando a minha caminhada com Ele. Mostrando quando eu queria, com 8 anos, ter uma Bíblia. Quando eu lia escondido. O Senhor foi me mostrando nós nas ruas de Jaguarão, batendo de porta em porta, convidando as pessoas para receberem uma oração. E o Senhor me lembrou de um fato, quando eu tinha 5 anos, na casa da minha avó. Era um chalé, uma casa de madeira, e eles estavam reformando para deixar a casa de material, alvenaria, não sei, de tijolinho. Queridos, eu lembro que eu tinha 5 anos de idade. O Espírito Santo me lembrou isso hoje de novo. Que eu peguei um baldezinho desse de criança brincar de praia e eu enchi ele de areia. E enquanto o povo trabalhava naquela obra, eu trabalhava junto. E diziam para mim: para, tem uma criança. A noite doía meus braços, mas eu tinha que ajudar. Eu queria fazer, eu queria um dia olhar para lá e saber que tinha algo meu ali. E eu era muito pequena, eu lembro muito desse momento. Não lembrava mais, mas o Espírito Santo me lembrou. E o Espírito Santo disse assim para mim: tu nunca foi de cansar? Tu nunca foi de parar? E outra coisa, a tua força está em mim. A tua vida não é mais tua, faz muito tempo. E desde aquele tempo em que tu tinha essa necessidade de servir e de ajudar os outros, onde podia estar brincando, desde aquele tempo eu já sabia com quem o meu espírito estava apontando. Eu sabia que tu não é de olhar para trás, de desistir. E eu dizia: Espírito Santo, eu quero te conhecer mais. Hoje eu pedi para Ele um mistério novo. Mas não para o meu ministério, queridos. Não é unção, diga: não é unção. Recomunhão. Pode ir cantando baixinho. Recomunhão é andar junto. Daniel saiu daqui. É ser conduzido. Volta, Daniel. É ser conduzido. É andar de braço com Ele. Eu ouvi a voz do Espírito. E quando nós oramos em línguas, queridos, não é por irmão ver, porque Paulo fala que quem orar em línguas deve orar sozinho, para que o idoso não fique lá de fora sem entender. Quando a gente
gente ora em línguas, a gente edifica. Quem ora em línguas não fala homens. Diga, não fala homens. Diga para essa pessoa cheirosa aí do teu lado: quando eu falo em línguas, querido, não interrompa, porque eu não falo com você, nem para você. A nossa conversa é outra. Quem fala em línguas, ora a Deus. Aí você vai orar e você já é conduzido pelo Espírito. Ele vai dizer: vem para cá. Ele não é só um revestimento, só uma força para me dar um arrepio, um poder. Ele vai comigo, ele desfruta as coisas de Deus em meu coração e vai me ensinar as coisas sobre Deus. Isso é nascer do Espírito. Diga, nascer do Espírito. Diga, eu quero nascer do Espírito. Querido, quando você deixa o Espírito Santo te conduzir, você começa a orar e ele já vem junto. Ele não resiste. Sabe, às vezes eu quero orar com alguém. Eu digo: ah, fulano, vamos orar. Ah, agora não dá, estou ocupado. Ciclano, vamos orar agora não. Aí eu sei que eu estou fugindo de quem realmente sempre ora comigo. Eu tenho um cantinho de oração lá em casa que o dia que eu estou correndo, eu não passo por ali. Porque eu tenho medo de passar ali e começar a orar, o Espírito Santo me puxar e eu ficar. Ele já tem o lugar dele na minha casa. Ele já tem o lugar dele na sua casa. Quem é o Espírito Santo para você? É uma pessoa. Cante essa parte, Lucas, que a sua vida, como é que é? O refrão. Você deseja esse Espírito? Você deseja esse Espírito? Você deseja esse Espírito? Ele não vem se ele não for desejado. Se ele não for conduzido, se ele não for convidado. Te dizer, ele não vem à força não. Ele não vai bater na sua porta e dizer assim: eu quero entrar aí. Você tem que desejar, amém? Você tem que querer. Você tem que amá-lo. Você tem que sentir quando ele se aproxima, porque ele é perfumado. Ai, pastora, que heresia. O Espírito Santo é perfumado. Quem já sentiu o cheiro do Espírito? Não seja tímido, pode levantar a mão. Quem já sentiu o cheiro do Espírito? Se você deseja conhecer e andar com essa pessoa, vem aqui na frente um pouquinho, vamos orar. Se você deseja conhecer esse Espírito, se você deseja hoje dar liberdade para Ele, se você deseja entrar na presença dEle como nunca entrou,